Amém? Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do versículo 51, nós vamos ler até o versículo 58. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode nos dar este da sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como os vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, diante da Tua palavra, suplicamos a Ti, Senhor, vem falar ao nosso coração, vem nos orientar, Senhor, vem nos exortar, ó Deus, e vem, ó Deus, renovar a alegria da salvação no nosso meio. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele diversas vezes, em seu ministério terreno, Ele se apresenta como alimento. Aqui no próprio texto que nós lemos, Ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Em outras partes, o Senhor Jesus vai se apresentar como a água viva. Davi, ele teve essa experiência com o Senhor, e Davi escreveu: em ti está o manancial das águas vivas. Quando Jesus ele conversa ali com aquela mulher samaritana, o Senhor Jesus fala que aquele que beber da água que Jesus lhe der, jamais terá sede, porque se fará nele uma fonte de águas vivas que salta para a vida eterna. Então Jesus é o nosso alimento. Jesus ele se apresenta como nosso alimento, e Jesus ele tem a autoridade para se apresentar desta forma. Hoje, quando alguém diz assim, eu sou um engenheiro, ele tem que ter passado ali uns anos sentado ali na cadeirinha, passado por um estágio, para depois ele receber a classificação como engenheiro. Um registro lá no CREA, o médico da mesma forma, 8, 9, 10 anos de estudo, mais alguns anos ali de residência, para dizer, eu sou um médico. E Jesus, ele vem e diz, eu sou o pão da vida. Por que Jesus tinha autoridade para dizer, eu sou o pão da vida? Nós vamos olhar, então, como que é feito o pão. Primeiro estágio do pão é a semente do trigo. O trigo é lançado à terra e morre. O Senhor Jesus, ele desceu do céu, foi lançado nessa terra e morreu. O próprio Senhor Jesus disse que se a semente que for lançada à terra, ela não morrer, fica ela só, mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Então ali, Jesus então, ele está como uma semente de trigo, ele se apresenta ali como uma semente de trigo que foi lançada à terra e que haveria de morrer para que pudesse dar muitos frutos. E esse fruto do trigo, depois de colhido, ele é moído, ele é tirado todas as impurezas ali, ele é moído para se tornar farinha. Jesus foi moído pelos nossos pecados. A palavra de Deus afirma isso, que ele foi moído pelas nossas transgressões. E depois que é feito ali, ele é amassado, a massa do trigo é amassada e depois é colocada ali no forno, um período, para que possa se tornar um bolo, um pão, um alimento. Jesus, da mesma forma, depois de sua morte, ele foi colocado
ali também na sepultura um período para que ele pudesse agora ter a autoridade de dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus, ele se apresenta como nosso alimento. Tudo que nós precisamos é de Jesus na nossa vida. A alimentação, para nós, ela não é só uma questão de sobrevivência, né? De nutrir nosso corpo, porque o nosso corpo precisa das vitaminas, dos nutrientes, né? Precisa disso, nós precisamos disso para sobreviver. A alimentação, na maioria das culturas do mundo, é também uma forma de comunhão. Dificilmente nós vamos ver uma pessoa sentada sozinha num restaurante. Muito difícil, a não ser que seja trabalho, né? A pessoa está ali, vai se alimentar. Mas, fora disso, ninguém sai para ir a um restaurante se alimentar sozinho. Então, a alimentação é um momento de comunhão, é um momento de sentar à mesa. E o que o Senhor Jesus estava dizendo para aquele povo é que aquele povo, né, os discípulos principalmente, precisavam ter comunhão com o Senhor Jesus. E a comunhão maior é sempre na hora da alimentação. Tem um ditado por aí que diz que se você quiser conhecer alguém, você tem que comer junto com ela um saco de sal, né? 60 quilos de sal, né? Meus irmãos, se você quiser ter comunhão com o Senhor Jesus, você precisa se alimentar do Senhor Jesus. Se você não se alimenta do Senhor Jesus, você não tem parte com o Senhor. E o Senhor Jesus, ele vem apresentar justamente dessa forma. E muitos, né, nos versículos posteriores, nós vamos ver que muitos deixaram o Senhor Jesus por causa disso. Talvez porque não queriam ter uma comunhão tão íntima, tão profunda, Jesus fazendo parte do seu ser, e essas pessoas começam a abandonar o Senhor Jesus e diz: duro é esse discurso. Por que que os judeus abandonaram o Senhor Jesus dessa forma? Porque não entenderam a mensagem do Senhor Jesus. Desde o início não entenderam o Senhor Jesus, não o aceitaram como sendo o Filho de Deus. E não entenderam o propósito do ministério do Senhor Jesus. E na lei, segundo a lei de Moisés, que era a lei que o povo seguia, né, os judeus seguiam, aquele que tocasse em um cadáver, ele seria impuro. Então nem mesmo podia tocar. Como agora vem o Senhor Jesus dizer que os homens precisavam se alimentar do seu corpo e da sua carne. Então o entendimento deles foi levado lá para a lei. Falou: se esse morrer, nós não podemos nem ao menos tocar no seu corpo, senão nós seremos impuros. Como nós podemos nos alimentar de um cadáver? Mas para a igreja é diferente. Nós nos alimentamos não de um cadáver, mas nós nos alimentamos do Senhor Jesus, que ressuscitou e está vivo dentro em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos entender, né? Qual que é a mensagem do Senhor Jesus para as nossas vidas. O Senhor Jesus estava querendo que os seus discípulos, e é o mesmo desejo do Senhor Jesus com a sua igreja, que nós tenhamos comunhão plena e perfeita com Ele. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Meus irmãos, a carne do Senhor Jesus é um presente de Deus para as nossas vidas. Foi uma dádiva que Deus nos deu. O pão vivo que desceu do céu para alimentar as nossas vidas, para saciar as nossas necessidades. Aquilo que o maná não conseguiu fazer com o povo quando caminhava pelo deserto, como o próprio Senhor Jesus diz: os vossos pais comeram o maná e morreram. Nós nos alimentamos do Senhor Jesus para termos vida eterna, porque aquele que se alimenta, que tem comunhão com o Senhor Jesus, ele tem em si a vida eterna. Nós, em nós mesmos, nós não temos vida. Nós não temos vida. Nós só teremos vida se nosso alimento for o Senhor Jesus. Nós não temos vida em nós mesmos. Mas aquele que se alimenta e come a carne do Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz que Ele faz nessa pessoa morada. Ele vem habitar dentro daquela pessoa. Passa a ser integrante daquela pessoa. A ciência diz que nós somos aquilo que nós nos alimentamos.
E se a ciência está correta também em dizer que nós somos Jesus Cristo, porque nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Ele está dentro de nós, faz em nós morada. Nós somos um único ser, precisamos ser um único ser com o Senhor Jesus, ser um só com Cristo. Termos essa comunhão tão íntima que nos faz ligados, que nos faz participantes do corpo de Cristo. E Ele participante do nosso corpo, habitando dentro de nós. Nós precisamos ter essa experiência de comunhão, de nos alimentarmos de Cristo. E o Senhor Jesus também faz referência a seu sangue. Aliás, quando eu disse que o corpo de Cristo, a carne, era um presente de Deus, eu estou fazendo referência a Davi, quando ele, como rei, ele presenteia o povo com um bom pedaço de carne. Quando Davi ali, com a sua felicidade, a arca sendo trazida, Davi ali dançando, se alegrando diante da arca de Deus, e depois que eles glorificam e adoram o nome de Deus ali, Davi despede o povo, cada um para a sua casa, mas a palavra nos fala que Davi presenteou o povo com um bolo, um bom pedaço de carne e um cálice de vinho. Então, é o presente do rei para aquele povo, foi um bom pedaço de carne. Muitas vezes nós associamos a carne a algo mal, né? A carne é fraca, né? A carne é a natureza humana, é o pecado, né? Mas agora nós estamos falando de um bom pedaço de carne. Não é uma carne no seu estado natural, não é nosso corpo, é o corpo daquele que morreu e ressuscitou e está vivo, morando em nós, fazendo morada em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um bom pedaço de carne, louvado seja o nome do Senhor. É o presente de Deus para nós. Não merecíamos receber o Senhor Jesus, mas Deus nos amou de tal forma que entregou o seu Filho para ser nosso alimento. E o Senhor Jesus também faz referência ao seu sangue. Aquele que não beber, não comer a carne e não beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas aquele que beber o sangue, comer a carne e beber o sangue, esse tem vida eterna. Quando nós vamos olhar a referência bíblica a respeito de sangue, o sangue nos fala de vida. Levítico 17, versículos 10, 11, versículo 11, ele vai dizer que a vida está no sangue. Quem encontrou aí, lê para nós, por favor. Versículo 11, eu acho. Porque a vida da carne está no sangue. Glória a Deus. Pelo que tudo tem dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Amém. Glória a Deus. Porque é o sangue que fará expiação pelas vossas almas. A expiação é a retirada do pecado. Meus irmãos, se você não se alimentar do sangue do Senhor Jesus, você não tem remissão do seu pecado. A palavra nos afirma que a remissão do pecado somente pelo sangue. Na época de Levítico era o sangue dos animais, mas agora nós vivemos uma nova aliança, um novo sacrifício, um sacrifício perfeito, que não tem necessidade de ser repetido vezes e vezes, mas é um sacrifício eterno. O sangue daquele que é puro, daquele que é perfeito, que foi derramado para a expiação do nosso pecado. O texto que nós lemos nos fala que a vida está no sangue, a vida da carne está no sangue. E somente pelo sangue é que há expiação pelas nossas almas. O Senhor Jesus, ele já morreu por nós, já se entregou e derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos nos alimentar, nos saciar desse sangue que nos traz vida, que retira de nós o nosso pecado. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas quando nós recebemos o sangue do Senhor Jesus, quando nós cremos no poder que há nesse sangue, de perdoar o nosso pecado, de nos purificar, de nos santificar, de nos lavar de toda a nossa maldade, então nós recebemos vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós buscamos na presença do Senhor
é vida eterna, é ter vida eterna ao lado do nosso Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Meus irmãos, isso é que o servo deseja, né? É ter uma vida que agrada a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que ninguém que milita, né, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Nossa vida, a preocupação da nossa vida, o objetivo da nossa vida é agradar a Deus. É agradar a Deus. Então nós precisamos ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com o Filho, agradando ao Pai. Nós não nos embaraçamos com essas coisas dessa vida. O nosso desejo é sempre estar agradando a Deus. É viver por Jesus Cristo. Quem de mim se alimenta, também por mim viverá. E esse é o pão que desceu do céu, não como pão de vossos pais que comeram o maná e morreram, mas quem come este pão viverá para sempre. Meus irmãos, se nossa vida espiritual for alimentada de coisas passageiras, nós morreremos. É morte eterna que nós estamos falando. Nós precisamos nos alimentar de algo que é eterno. O maná era algo tão passageiro que o que você colhia nesse dia ele não servia para o próximo dia. Mas as experiências que nós temos com o Senhor Jesus são eternas. As bênçãos que o Senhor nos concede é bênção para a eternidade. Deus não nos concede bênçãos passageiras. Tudo que nós temos em Deus é eterno. O nosso alimento é alimento para a vida eterna. Não é um alimento passageiro. É um alimento eterno. Aliás, quem ofereceu coisas passageiras foi o diabo e não Deus. Deus sempre nos ofereceu coisas eternas. E nós estamos firmados nas promessas de Deus, buscando aquilo que é eterno e não o que é passageiro. Meus irmãos, que nós possamos nos alimentar do Senhor Jesus, para viver por Ele. Assim, nós podemos dizer como Paulo dizia, o meu viver é Cristo. Isso é o que o servo de Deus tem que buscar. O meu viver é Cristo. É agradar ao Pai. É agradar ao Pai. Vivendo como Cristo viveu. Tendo em si Cristo e o Pai. É a promessa do Senhor Jesus. Aquele que de mim se alimenta, nós iremos e faremos nele morada. Eu e o Pai estaremos nele. É o Senhor Jesus fazendo parte do nosso ser, fazendo parte do nosso corpo. É o Senhor Jesus se integrando conosco e transformando nossa vida naquilo que agrada a Deus. A grande preocupação que nós precisamos ter é agradar a Deus. Que seja a nossa única preocupação. Em tudo na nossa vida, em tudo que nós formos fazer, nós precisamos agradar a Deus. E como que nós vamos agradar a Deus? Se Jesus for nosso alimento. O Cristo vivo for nosso alimento. Como nós vamos nos alimentar do Senhor Jesus? Nós nos alimentamos do Senhor Jesus, é aqui, palavra. Esse é o nosso alimento. Palavra. Apocalipse 19, versículo 13, vai dizer que o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, fazendo referência ao Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus. E nós nos alimentamos do Senhor Jesus quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. A experiência do profeta Jeremias, achando a sua palavra, logo a comi. E a sua palavra foi doce ao paladar. A palavra de Deus é doce ao nosso paladar. É dela que nós precisamos nos alimentar, porque nela tem tudo que nós precisamos para a vida. E o que tem de mais importante que nós precisamos? Comunhão com Deus, com o Senhor Jesus e com o seu Espírito Santo. Momento de alimento é momento de comunhão. Hoje nós estamos aqui vivendo o momento da ceia. A ceia não é simplesmente nos alimentarmos do pão e saciarmos a nossa sede com cálice.
mas a ceia é comunhão do povo de Deus, é a comunhão dos santos. Então a ceia não é algo para nós fazermos sozinho, mas a ceia é algo para nós termos comunhão uns com os outros, comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Comunhão com o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa fazer parte integrante da nossa vida. E a comunhão é algo muito importante para Deus. A palavra nos fala lá na primeira carta de João, nos fala que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, para que esse sangue possa ter valor na nossa vida, possa saciar a nossa necessidade, nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos andar na luz. Nós precisamos andar em santificação, buscando sempre a Deus. E temos comunhão uns com os outros. Se nós não tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus não tem valor sobre nossa vida. Se nós chegamos aqui no momento da ceia do Senhor e estando de cara virada para outro irmão, estando de mal, né, como diziam antigamente, né, estou de mal do fulano, né, se nós não estivermos com o coração aberto a perdoar ou a pedir perdão, o sangue de Jesus não tem valor sobre nossa vida. O sangue de Jesus só tem valor sobre aqueles que têm comunhão uns com os outros, e sobre aqueles que andam na luz como Ele na luz está. Então não é andar na luz de qualquer maneira, é andar na luz buscando santificação, momento após momento, para que o sacrifício que o Senhor Jesus fez possa ter valor sobre a nossa vida, para que o nosso pecado seja perdoado, para que a nossa alma seja limpa e seja liberta através desse sangue maravilhoso. Não mais o sangue de animais, mas agora o sangue do sacrifício perfeito, o sangue do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que desceu do céu e se tornou pão vivo por nós, foi morto, foi amassado, foi moído pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus por Jesus Cristo ter se entregado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O alimento, ele está disponível. Jesus está disponível a todos os homens. Agora, o desejo de alimentar e a prática de se alimentar do Senhor Jesus, isso é com cada um de nós. Isso é com cada um. Quem de mim se alimenta? Jesus está aí, Ele está vivo, Ele está no nosso meio, Ele faz morada em nós. De que você vai se alimentar? Você vai se alimentar de coisas passageiras? Você vai se alimentar do alimento no deserto, cujos vossos pais comeram e morreram? Ou você vai se alimentar do alimento que te leva à vida eterna, que te sacia para a vida eterna? O Senhor Jesus é o nosso alimento. E nós nos alimentamos dele, observando os seus mandamentos, observando a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Que o Senhor Jesus seja nosso alimento. Todos os momentos. Porque somente o Senhor Jesus é capaz de saciar, né, a fome e a sede da alma do homem. Que Deus nos abençoe.